Eu queria convidar a Mariana Cavalcante, a Carla Café, a Marília Loureiro e a dona querida, que nos honra demais aqui, a Carmen, da Ocupação 9 de Julho. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Obrigada por estarem aqui hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Vídeo Brasil e ao SESC por tornarem possível esse encontro. Obrigada a Solange Farcas e aos curadores da 21ª Bienal de Arte Contemporânea SESC Vídeo Brasil, Comunidades Imaginadas, Gabriel Bogossian, Miguel Lopes e Luísa Duarte, essa última também organizadora dos seminários que compõem o programa público. A produção simbólica dos movimentos sociais, título dessa mesa, propõe um debate fundamental, sobretudo dentro do contexto político atual. Mais do que uma estrutura de comunicação, a função social da produção simbólica é autenticamente política. É no campo simbólico que disputamos narrativas e criamos sentidos de mundo. A arte, a linguagem, a religião, a ciência são algumas das estruturas simbólicas capazes de construir realidades, sejam elas para legitimar a opressão e a violência, ou para subverter a dominação e criar modos de vida mais igualitários e solidários. No contexto polarizado como o que vivemos, a disputa da realidade por meio da produção simbólica é central. Se há uma parcela da sociedade que quebra a placa com o nome de Marielle Franco e produz uma narrativa que busca conectá-la ao crime organizado, há uma outra parcela da sociedade que evidencia a importância de sua luta em favor dos direitos humanos, em favor das minorias, contra as milícias, e recoloca a placa não apenas no lugar de onde foi tirada, mas por toda a cidade do Rio de Janeiro. Se há uma parcela da sociedade que busca criminalizar os movimentos sociais de moradia, perseguir politicamente e prender suas lideranças, há uma outra parcela da sociedade que notabiliza e apoia essas lideranças, e esses movimentos por praticarem urbanismos mais inclusivos, cidades mais humanas e projetos com vitalidade social. É uma honra imensa mediar essa mesa com mulheres que diariamente disputam narrativas e dão sentido, força e beleza aos movimentos sociais. Mariana Cavalcante, professora adjunta do Departamento de Estudos Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisa cidades. Coordenadora do Grupo Casa, de estudos sobre moradia e cidade, co-dirigiu o documentário Favela Fabril, e coeditou a coletânea Occupy All Streets, Olympic Urbanism Contested Futures em Rio de Janeiro. Carmen da Silva Ferreira, cofundadora e líder dos movimentos do Sem Teto do Centro, MSTC, atua desde 1997 em movimentos de moradia. Por 2 biênios, foi conselheira municipal de habitação, conselheira estadual de habitação e conselheira gestora das quadras 36 e 37 do Campos Elíseos, Cracolândia, além de conselheira participativa do bairro da Sé, na capital paulista. Foi atriz protagonista no filme Era o Hotel Cambridge, de Eliana Café. Carla Café trabalha com cinema, arte, ilustração e design gráfico. Professora de desenho da Escola da Cidade de São Paulo, é autora do livro Era o Hotel Cambridge, Arquitetura, Cinema e Educação. E do livro de artista Área Paulista. Como diretora de arte, trabalhou em filmes como Central do Brasil. Eu passo agora a palavra para a Mariana, depois a gente tem a fala da Carmen e, por fim, a Carla. Obrigada. Oi. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela apresentação, Marília. Bom, eu queria agradecer, em geral, as muitas pessoas que tornaram possível a minha vinda aqui.
Acho que eu vou provavelmente cometer injustiças, mas Luísa, que fez o primeiro contato, Solange, Thaís, Marília, Fernanda e Adélia, que me buscaram no aeroporto, me trouxeram aqui. Queria agradecer a todos e todas. A programação está linda, eu gostaria de ter mais tempo de estar aqui. Também queria pedir desculpas. Eu tinha preparado um PowerPoint com algumas imagens de mídia, a maior parte delas, dessas que tem no jornal, todas com a definição muito baixa. Quando eu cheguei aqui e vi o tamanho dessa tela, eu dei graças a Deus que eu esqueci de enviar hoje de manhã, antes de entrar no avião, porque eu acho que só essa placa aqui daria conta, tem a definição para dar conta de uma tela desse tamanho, e eu acho que ela está combinando tanto com a programação visual aqui da Bienal, quanto com essa mesa maravilhosa. Então, certamente, eu acho que fica mais impactante aqui, certamente fica mais fotogênico. Uma segunda coisa só que eu queria falar é que esse texto eu ia escrever sobre ocupações, eu ia escrever sobre a minha experiência no Rio, mas as ocupações já foram quase todas varridas lá do centro, totalmente criminalizadas. Eu não queria escrever sobre um passado, eu não queria fazer uma coisa pro forma. Eu sentei e saiu um texto sobre as placas da Marielle. Então, assim, na verdade, não era uma pesquisa que eu estava fazendo, foi uma coisa muito em resposta a esse momento que a gente está vivendo. Também não queria que esse texto permanecesse tão atual, mas ele permanece cada vez mais. Mas eu acho que não tenho melhores companhias para a gente discutir isso e compartilhar algo que tem de tristeza nisso, mas também acho que a gente vai sair daqui, em alguma medida, fortalecido. Bom, eu vou ler parte do texto, mas vocês vão ver que, normalmente, eu acabo abandonando no meio e começo a falar. Então, esse texto começa contando um pouco a história dessa placa. Eu não sei aqui em São Paulo, mas lá no Rio, ela está presente em todos os lugares. Ela está nos campos universitários, ela está nas salas das casas das pessoas, ela está em todos os lugares, né? Então, eu vou contar um pouquinho da história dessa placa, que eu acho que ela ajuda a gente a entender muito do que aconteceu nesse último ano aqui no Brasil, né? Que a gente ainda está tentando digerir. Então, essa história começa em 30 de setembro de 2018, que foi o último domingo antes do primeiro turno das eleições gerais que fariam de Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Nessa época, a campanha do até então pouco expressivo candidato do PSC, Wilson Witzel, ao governo do Estado do Rio, dava sinais de um súbito e inesperado crescimento nas intenções de voto, de acordo com as pesquisas que tinham sido divulgadas naquele fim de semana. Na sua página do Facebook, Daniel Silveira, que era um candidato a deputado federal pelo PSL, divulgou um vídeo de um ato de campanha no interior do Estado, em Petrópolis, em que ele aparecia ao lado do Witzel e do então candidato a deputado estadual, Rodrigo Amorim, também do PSL, que tinha concorrido a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Flávio Bolsonaro nas eleições municipais de 2016. Segundo uma reportagem do UOL, que teve acesso ao vídeo integral, que tinha 22 minutos e já foi retirado do ar, os candidatos discursavam fervorosamente para uma pequena multidão salpicada do verde e amarelo das camisas da seleção brasileira, né, que se tornaram esse símbolo das manifestações da direita no espaço público. Diz o Amorim: se eu chegar na LERJ, que é a Assembleia Legislativa do Rio, eu vou decapitar esses vagabundos do PCdoB, PT e PSOL. Se o Daniel chegar em Brasília, ele vai varrer esses vagabundos e a gente vai tomar o poder nessa prefeitura e vai pintar Petrópolis de verde e amarelo. Num vídeo mais curto, divulgado na mesma matéria, e ainda no ar, o Witzel discursa por quase 2 minutos e, na frente dele, a gente consegue ver uma placa com o nome da Marielle quebrada. Essa placa aí. Marielle, nascida no complexo de favelas da Maré, negra, bissexual, mãe, que foi executada em 14 de março de 2018, num atentado que também tirou a vida do seu motorista, Anderson Gomes. A placa quebrada simulava as placas de rua oficiais da prefeitura, né, sendo que, no lugar dos personagens, tinham esses dizeres, né? Vereadora, defensora dos direitos humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia 14 de março de 2018. No lugar do CEP, nas placas oficiais, a identificação do logrador em que Marielle foi morta.
Imagens dessa placa tinham corrido na internet quando ela foi colocada logo nos protestos depois da morte dela, né, no lugar de uma das placas de rua na Cinelândia, no centro do Rio, um lugar que foi palco histórico de manifestações políticas. O sentido, né, do uso da placa nesse primeiro ato era claro: homenagear a Marielle, reconhecer e tornar visíveis o trabalho público e a dimensão coletiva da sua vida e da sua luta. Memorializar a trajetória dessa cria da Maré, que foi eleita com mais de 46 mil votos espalhados pela cidade e foi morta no Estácio, não longe da prefeitura. Essa inscrição no espaço urbano denunciaria a existência de outras histórias, além da versão vitoriosa dos heróis nacionais, homens brancos na sua esmagadora maioria. Naquele domingo que antecedeu as eleições e nos dias seguintes, né, os sentidos da placa se tornariam objeto de uma disputa simbólica e ideológica, que encapsula e torna legível a polarização política e as clivagens ideológicas do Brasil contemporâneo. Ainda no seu discurso em Petrópolis, o Amorim vociferava, né? Eu vou dar uma notícia para vocês. Esses vagabundos, eles foram na Cinelândia e, à revelia de todo mundo, eles pegaram uma placa da Praça Marechal Floriano, no Rio de Janeiro, e botaram uma placa escrito Rua Marielle Franco. Eu e o Daniel, essa semana, fomos lá e quebramos a placa. Jair Bolsonaro sofreu um atentado contra a democracia e esses canalhas calaram a boca. Por isso, a gente vai varrer esses vagabundos. Acabou o PSOL, acabou o PCdoB, acabou essa porra aqui. Agora é Bolsonaro, porra. Grita. A multidão responde com aplausos, assovios e toque de corneta de plástico, provavelmente remanescente de alguma Copa do Mundo, né? Também faz parte desse arsenal da direita nessas manifestações de rua desde 2013. A carga simbólica desse ato, né, da quebra da placa, só se fez sentir no dia seguinte, quando o Rodrigo Amorim publicou na sua placa do Facebook uma imagem que viralizaria nas redes sociais. Na fotografia, ele e o Silveira, né, sorrindo, Daniel Silveira, sorrindo vitoriosos, exibindo pedaços da placa como se fossem um troféu. E o texto do post dele confirma: cumprindo o nosso dever cívico, removemos a depredação e restauramos a placa em homenagem ao grande Marechal, conhecido como Marechal de Ferro, né? Preparem-se, esquerdopatas. No que depender de vocês, no que depender de nós, seus dias estão contados. Parece dublagem, né? Quando a controvérsia nas redes estava no auge, Flávio Bolsonaro, então candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, também aproveita o caso para se capitalizar politicamente às vésperas da eleição. Aí ele escreve: na verdade, eles nada mais fizeram do que restaurar a ordem. Havia uma placa de praça, Marechal Floriano. Eles só tiraram a placa que estava lá ilegalmente, que era a placa com o nome da Marielle. No dia 7 de outubro, ou seja, dia das eleições, né, o Flávio Bolsonaro, o Daniel Silveira e o Rodrigo Amorim foram eleitos, sendo o Rodrigo Amorim o deputado estadual mais votado para a Alerj. O governador Witzel passou para o segundo turno, em primeiro lugar, com surpreendentes mais de 3 milhões de votos, 41% dos votos válidos. E, em 28 de outubro, ele derrotaria o ex-prefeito Eduardo Paes, que eu xinguei durante muitos anos e hoje eu sinto muita falta dele. Bom, no intervalo desses 21 dias, entre os dois turnos da eleição, a placa com o nome da Marielle foi se tornando um dos maiores símbolos da própria polarização política do Brasil atual. A destruição da placa deflagrou uma campanha para a distribuição de réplicas com o nome de Marielle. Foi criada uma conta num site de financiamento coletivo com a meta de arrecadar R$2.000 para imprimir 100 novas placas de homenagem à vereadora. A meta foi atingida em 20 minutos, com doações de mais de 1.500 pessoas. A distribuição ficou marcada para o dia 14 de outubro, na própria Cinelândia. As placas se esgotaram em alguns minutos. A Mônica Benício, viúva da Marielle, recolocou uma delas sobre a placa da prefeitura com o nome do Marechal Floriano, na esquina da Câmara dos Vereadores. Findas as eleições, a disputa em torno dos sentidos e significados atribuídos à placa seguiu das redes para os gabinetes. Empossado, o Rodrigo Amorim emoldurou um fragmento da placa quebrada e pendurou no seu gabinete da Alerj. A Renata Souza, a Mônica Francisca e a Dani Monteiro, 3 deputadas negras do PSOL ligadas a Marielle, que também foram eleitas no dia 7 de outubro, colocaram essa placa na porta de seus gabinetes. Elas estão lá até hoje. Em Brasília, também foram colocadas réplicas dessa placa na porta dos gabinetes Marcelo Freixo, Thalília Petroni e David Miranda, todos do PSOL. Bom,
esse texto, essa apresentação aqui, é um esforço etnográfico. Eu sou antropóloga, né, para ler a guerra cultural que se produziu em torno da placa com o nome de Marielle. Essa expressão, guerra cultural, eu tomo de empréstimo da ciência política americana, que criou ela ali na virada dos anos 80 para os 90, para dar conta, para dar conta de processos como controvérsias públicas deflagradas por exposição de arte, que tinham a ver com questões ligadas à memória nacional e ao financiamento público das artes, né? E, na verdade, esse termo começou a ser usado também no senso comum para nomear qualquer tipo de discordância muito grande, ostensiva no espaço público, né? Qualquer coisa que galvanize muito a opinião pública, como, né, eu diria, esse caso aí da placa, né? Ou seja, ele é aplicado em torno de narrativas nacionais que extrapolam os campos específicos de atuação, né, e passam a galvanizar a opinião pública em grandes clivagens sobre a história oficial e sobre o passado da nação. Bom, os primeiros movimentos, né, de performance dessa guerra cultural carioca acontecem nas primeiras horas depois do assassinato da Marielle. Vale lembrar que, quando a Marielle foi morta, ela era muito menos conhecida, fora da nossa bolha lá do Rio, né, do que outras figuras da esquerda, como o próprio Marcelo Freixo, com quem ela iniciou a carreira política, integrou a CPI das milícias e coordenou a Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Então, assim, os sentidos públicos da morte da Marielle foram sendo construídos junto com a disseminação da notícia da sua execução. Já nas primeiras horas de 15 de março de 2018, várias notícias falsas sobre a vida de Marielle, sobre a vida privada da Marielle, corriam as redes sociais. A principal delas foi depois confirmada como tendo saído do site Ceticismo Político, ligado à MBL, conectava a Marielle ao Comando Vermelho e a Marcinho VP. Marcinho VP foi um dos traficantes mais famosos do Rio, até morrer em 2003. Essa notícia falsa teve mais de 400 mil compartilhamentos. E ela era acompanhada de uma imagem de uma mulher sentada no colo de um rapaz. Não era nem Marielle, nem Marcinho VP, nem de longe. Também mostra um certo racismo ali, né? Porque eram pessoas negras numa cena meio de favela. Então, né, poderiam ser qualquer um, qualquer dois. Essa foto também deu origem a diversos outros posts. Do deputado Alberto Fraga, do DEM, no Twitter, é particularmente ilustrativo, né, dessa campanha difamatória. Ele dizia: conheça um novo mito da esquerda. Marielle Franco engravidou aos 16 anos, ex-esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora do comando rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM. Marielle tomava nem cerveja, tá? Assim, não que se importe, mas mais grave foi o comentário da desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça, em resposta a uma postagem do advogado Paulo Nader, que chamava ela de lutadora dos direitos humanos. Diz a desembargadora: a questão é que a tal Marielle não era apenas uma lutadora, ela estava engajada com bandidos. Foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu compromissos assumidos com seus apoiadores, escreveu. A magistrada insinuava que Marielle teria sido morta em uma cobrança de dívidas. Qualquer coisa diversa é mimimi da esquerda tentando agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro. De fato, o que se observou, né, nesses primeiros dias após o assassinato foi um esforço de jogar o corpo de Marielle na vala comum, um lugar simbólico, muitas vezes literal, onde vão parar os corpos e os inquéritos, na imensa maioria dos casos de homicídio que ocorrem diariamente no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, é aí mesmo, na aceitação da existência dessa vala comum, que a guerra cultural em torno das placas expressa a incomensuralidade dos dois projetos de Brasil em disputa. De um lado da trincheira, aqueles que utilizam a própria linguagem da guerra, falando em decapitação de oponentes, eliminação de pessoas, partidos e ideias, que recusam a própria noção de direitos humanos, em nome de uma imaginação de nação que traz traços inequívocos de um projeto fascista, onde não cabe uma rua homenageando uma vereadora negra, favelada, bissexual, defensora dos direitos das minorias. Foi esse lado que ganhou as eleições de 2018. O resultado eleitoral foi o triunfo do que a socióloga Márcia Leite chamou de metáfora da guerra. E ela fala isso para descrever o modo como se justifica a violência cotidiana da polícia nas favelas no Rio de Janeiro. Nesse artigo clássico, que é de 97,
A Márcia chama atenção para o modo como a evocação e a repetição cotidiana da ideia de uma cidade em guerra com o tráfico de drogas foi construindo, ao longo dos anos 1990, o consenso de que seria aceitável, em nome de um bem maior, a segurança pública, a violação sistemática dos direitos de certos humanos, submetidos a violentas incursões policiais e à repressão militarizada dentro de casa. Em nome da proteção aos cidadãos de bem, constroem-se artefatos de guerra, como os caveirões, que são os carros blindados, semelhantes a tanques militares, usados em operações policiais nas favelas cariocas desde os anos 2000. Planejam-se incursões policiais nos horários de maior trânsito de crianças para e nas escolas e das escolas. Naturalizam-se manchetes como tiroteio no Salgueiro, que é uma favela, provoca pânico na Tijuca, que é um bairro de classe média, e troca de tiros na Rocinha assusta alunos da PUC. Aceitam-se taxas intoleráveis de letalidade policial. Em 2017, 1.127 pessoas foram mortas pela polícia no Rio de Janeiro. Em 2018, 1.534, o número mais alto desde que se começou a registrar esses dados em 95. Pior, aproximadamente 98% dos casos de mortes causados por policiais são arquivados a pedido do próprio Ministério Público. Isso está tudo numa pesquisa recente chamada Quando a Polícia Mata, que acompanhou o fluxo processual dessas mortes. Tá? Bom, tudo isso abre espaço também para racionalizações desse estado de coisas, né? Tipo aquela história, bandido bom é bandido morto, que foi usado originalmente em 86 como lema da campanha do ex-policial militar Sivuca, membro declarado de um grupo de extermínio, que foi tão citada que hoje em dia já se tornou um dito popular, que é repetido dos apartamentos de luxo do Alto Leblon às calçadas do subúrbio carioca, das ruas da favela do Jacarezinho às churrasqueiras dos condomínios fechados da Barra da Tijuca. Ainda mais assombrosa é a sua versão fatalista, que se ouve até de moradores de favelas defensores de direitos humanos, e eu já ouvi isso muito. Morreu, mas era bandido. Entretanto, a naturalização da execução de supostos traficantes é apenas uma parte dos efeitos da metáfora da guerra. Ela também contribuiu para a ascensão das milícias no Rio de Janeiro. Ela justifica a ascensão das milícias. Porque o que a gente chama hoje de milícia é o resultado da concatenação de diversas práticas de grupos paramilitares formados por agentes e ex-agentes de segurança que se atribuem a tarefa de manter a ordem, mesma palavra que os nossos amigos estavam usando no começo do texto, né? Nas favelas, conjuntos habitacionais e bairros cariocas. Inicialmente apresentados como alternativa ao tráfico de drogas, né, porque o avanço das milícias envolvia a expulsão de grupos estabelecidos de traficantes, elas foram elogiadas pelos ex-prefeitos Eduardo Paes e César Maia, pela capacidade de manter a ordem na cidade e o tráfico de drogas afastado. As suas práticas e agentes também apresentam ligações históricas com grupos de extermínio da Baixada Fluminense e do interior do Estado. Além da exploração de mercados ilegais de segurança, eles lucram com o controle de diversos serviços urbanos, bujões de gás, TV a cabo, internet, transporte alternativo. Quando não os loteiam ou constroem ruas inteiras, em particular na zona oeste da cidade. A milícia faz a cidade do Rio, a milícia produz a cidade no Rio de Janeiro, em um sentido forte. Desde 2000, quando surgiram os primeiros relatos sobre a extensão do poder desses grupos, se observam também seu fortalecimento e seu incrustamento na política institucional. Há hoje políticos ligados à milícia, inseridos nos 3 níveis de governo, municipal, estadual, federal, e nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O sociólogo José Carlos Alves explica didaticamente: as milícias são formadas pelos próprios agentes do Estado. É um matador, é um miliciano que é deputado, que é vereador, é um miliciano que é secretário do Meio Ambiente. Sem essa conexão direta com a estrutura do Estado, não haveria milícia na atuação que ela tem hoje. Antes mesmo de se eleger vereadora, a Marielle encarnava o inimigo desse Estado, seja na versão policial, porque ela fazia, né, denúncias sistemáticas como coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, da Alerj, seja na versão desse Estado, na versão miliciana desse Estado, né, porque ela também teve uma atuação central na CPI das milícias,
cujo relatório final, de 2008, pediu indiciamento de 266 pessoas, entre elas 7 políticos. No ano seguinte, né, da CPI das milícias, ou seja, 2009, 246 milicianos foram presos. A visibilidade que a CPI trouxe fez com que as milícias passassem a operar de modo mais discreto, no sapatinho, sem, no entanto, recuar ou desacelerar no avanço por novos territórios. Assim, né, não chega a surpreender que as prisões pela morte da Marielle tenham conectado o crime à atuação de milicianos. Surpreende, sim, que as investigações tenham levado ao círculo íntimo da família Bolsonaro. Aqui, o drama da placa se aproxima de uma guerra particular, para parafrasear o título do documentário de João Moreira Salles e Kátia Lund sobre os conflitos entre o tráfico de drogas e a polícia no Rio de Janeiro. Que eles diziam, né, o argumento do filme é exatamente que isso vai se tornando uma guerra particular, que as vinganças vão, né, se empilhando e que as pessoas envolvidas diretamente nessa guerra tomam isso como uma questão particular. Não que haja evidências do envolvimento... Bom, isso aqui é de quando eu escrevi, né? Não que haja evidências do envolvimento comprovado de Bolsonaro com a morte de Marielle, mas as investigações desnudaram as relações da família com as milícias. Quando eu escrevi, estava menos evidente tudo isso, né? 2 dias antes do primeiro aniversário da morte da Marielle, a polícia prendeu os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz, acusados de ligações com a milícia chamada Escritório do Crime. O primeiro morava no mesmo condomínio, na mesma rua, que Jair Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, e a sua filha teria namorado um dos filhos do presidente, Adriano da Nóbrega, cuja mulher e filho tinham emprego no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, é apontado como chefe do Escritório do Crime. Então, assim, ao vencer as eleições, né, esses partidários dessa metáfora da guerra parecem ter eliminado a metáfora, deixando-nos apenas a guerra. Segundo o Instituto de Segurança Pública, desde 1º de janeiro de 2019, as polícias civil e militar foram responsáveis pela morte de 1.075 pessoas, um aumento de 20% com relação ao ano anterior, quando o Rio estava sob intervenção federal e já batia recorde de letalidade policial. Antes mesmo de tomar posse, Witzel já anunciava que contrataria snipers para mirar na cabecinha de supostos traficantes, executando-os à distância, sem investigação ou julgamento. O governador já foi fotografado em operações de diferentes órgãos da polícia e filmado acompanhando uma operação policial em helicóptero que atirava contra supostos bandidos em uma favela em Angra dos Reis. Governador do lado, né? Bom, se o lado de lá consolidou essa guerra cotidiana, a guerra cultural, que foi como eu comecei a falar disso, segue em curso. Do lado de cá dessa trincheira, há um projeto de um Brasil que reconhece a violência histórica e constitutiva de seu Estado e de sua sociedade, além do peso do patriarcado e, sobretudo, da escravidão nas desigualdades visíveis, particularmente no dia a dia das grandes cidades brasileiras. Para esse projeto de Brasil, a Rua Marielle Franco se constitui como um símbolo imprescindível. O ato inicial de fincar uma placa com o nome de Marielle na Cinelândia, em frente à Câmara dos Vereadores, é prende significados. A placa foi construída durante a Reforma Pereira Passos, entre 1902 e 1906, que desalojou milhares de moradores de cortiços e casas de cômodos do centro, contribuindo ainda para a construção de barracos nos morros da região central da cidade, e a criação do que mais tarde ficaria conhecido como favela. Isso já seria suficiente para justificar simbolicamente a substituição da placa e a criação desse novo símbolo, né, dos movimentos sociais e, eu diria até, né, das pessoas que não estão nem ligadas a movimentos. Mas eu queria sugerir que o potencial simbólico da placa vai além disso, porque conecta, de um lado, a placa a um passado mais longínquo e, de outro, a um futuro ainda por vir. Um dos feitos da Reforma Passos que menos se fala, e que foi das coisas menos documentadas à época, foi o aterro do antigo Porto do Rio. Nas escavações que foram realizadas na época das obras do Porto Maravilha, em 2011, foram descobertas, sob o aterro da Reforma Passos, 2 camadas arqueológicas da história do Rio de Janeiro. Mais próximo da superfície, o piso de granito do Cais da Imperatriz, construído em 1843 para receber a então futura esposa de Dom Pedro II, a princesa napolitana Teresa Cristina. Essa estrutura já havia, por sua vez, soterrado e apagado a memória do Cais do Valongo, onde mais de 700 mil escravos
desembarcaram entre as últimas décadas do século XVIII e 1830. Muitos morreram ao chegar e foram enterrados em covas rasas e coletivas no cemitério dos Pretos Novos, que ocupava uma vasta área no entorno do porto. O achado fez lembrar que a vida mundana e cotidiana no Rio de Janeiro se dá sobre milhares de ossadas de escravizados soterrados e tornados invisíveis há centenas de anos. Não há como não ver a continuidade das mortes e de seu apagamento público nas políticas de segurança contemporâneas. A memorialização de Marielle numa placa de rua na Cinelândia traz à tona essas memórias subterrâneas, possibilitando todo um movimento de reinterpretação simbólica da história da cidade, dos sentidos do passado da noção e de construção e apropriação, no presente, de seus símbolos. Nesse sentido, impossível esquecer o desfile vencedor da Mangueira no Carnaval de 2019, com o enredo Histórias de Niná para Gente Grande, que se inscreve nesse mesmo campo de lutas que a placa de rua da Marielle. O impacto da imagem apoteótica do final do desfile, quando a bandeira do Brasil surge com verde e rosa no lugar do verde e amarelo, e o lema Ordem e Progresso, substituído pelos dizeres índios, negros e pobres, junto à imagem de figuras negras que marcaram a história e a cultura nacionais, não deve ser subestimado. Trata-se da construção de um novo panteão nacional. E essa disputa não se encerra na placa ou no desfile. A Marielle está presente em toda a cidade. O seu rosto está estampado em grafites, em stencils, seu nome está pichado nos muros, e tudo isso evoca e atualiza uma disputa em torno da memória pública que tão pouco se esgota na figura da vereadora assassinada. Ao contrário da linguagem do extermínio, que marca a trincheira de lá, o lado de cá aposta na metáfora da fertilidade. Então, enquanto o MBL ficava inventando suas fake news, as amigas mais próximas da Marielle publicaram, já em 18 de março de 2018, um texto intitulado Enterraram uma Semente, em que já vislumbravam o potencial de multiplicação das ideias e valores de Marielle após sua morte. E foi o que aconteceu com a mandata, que era como a Marielle chamava o seu mandato, né? Mataram a Marielle, mas 3 deputadas estaduais diretamente ligadas a ela e suas lutas foram eleitas. Foi o que aconteceu com a placa de rua em sua homenagem. A sua destruição provocou uma certa desmaterialização e replicação potencialmente infinita. A Rua Marielle Franco deixou de ser um logradouro físico e passou a ser um estado de espírito e um projeto de cidade, mas também um posicionamento na disputa pelos sentidos do passado histórico e, portanto, do futuro do Brasil. Obrigada. Obrigada, Mariana. Vou passar a palavra para a Carmen e, de repente, a gente pode fazer no final uma rodada de conversa, perguntas e tal, mas talvez as 3 falas possam ser seguidas. Carmen, quando você quiser começar, tá bom? Boa tarde. Eu quero agradecer ao SESC por ser esse parceiro, não só o parceiro da Carmen Silva, como parceiro do MSTC e dos movimentos populares, né? Quero agradecer aqui a todos que estão no plenário, a Solange, tá? Quem está no plenário, eu quero, assim, agradecer com aquele abração que eu sempre dou, e dizer a vocês que vou estar passando aqui, a Carla vai estar passando aqui, uma apresentação do MSTC, das ocupações, das ideias do MSTC, que foi para a Bienal de Chicago, a qual, na época, eu fui impedida de ir, né? E pedir desculpa, porque quem me conhece, eu nunca usei, né, nada para fazer uma palestra, porque vem de vivência. Mas eu confesso a vocês que eu vivi 100 dias de um coma. Eu estou saindo de um coma e me recuperando. Por isso que eu quero dar um abraço em especial a todos vocês que aqui estão, porque é esse calor, é essa energia e esse recebimento que vocês têm para comigo que me faz estar todo dia saindo de um coma. O coma que eu vivi é justamente o coma de apagarem, né, de destruir a minha reputação
a reputação do movimento que eu coordeno. E confesso para vocês que não é fácil, mas eu não estou aqui para falar do eu, estou aqui para falar do coletivo, estou aqui para falar qual é a empreitada desse movimento e de todos os movimentos sociais que governantes, né, que não se assemelha com a nossa luta, nem com nossas reivindicações, fazem de tudo para criminalizar, para matar, para deixar num coma eterno. Mas nós somos igual a fênix. Cada vez que alguém nos abate, a gente ressurge com muito mais força. Falar de movimento social, pode ir passando, tá? Eu quero que vocês vejam, de quem quiser essa apresentação, nós estamos disponibilizando, tá? Que é para conhecimento do que é o MSTC e, dentro do MSTC, a representação do que são os movimentos de moradia, que são os movimentos mais remotos, porque desde que o homem se entende como humanidade, sempre lutou por terra, por ter onde ficar. Na região central de São Paulo, nós temos cerca de quase 400 mil ou mais imóveis abandonados e vazios. E nós temos cerca de 396 ou 400 mil pessoas sem domicílios. Eu estou falando aqui na região central e no entorno. Em São Paulo, é 1 milhão de pessoas que não têm onde morar. No Brasil inteiro, são 8 milhões. Nós temos, hoje, cerca de quase 30 mil pessoas em situação de rua. Tá? E nós, os movimentos de moradia, os movimentos sociais, a gente luta por uma inclusão. E em 1997, foi quando eu fiz a primeira ocupação na cidade de São Paulo, a segunda, aliás, mas a primeira em que eu morei 6 anos, de 97 a 2003, eu e o movimento, e as pessoas que estão dentro, associadas do movimento, nós vimos que não daria para trabalhar um movimento tão radical. Não deveria, o movimento social ele não pode ser um movimento sectário, né, que só pensa na sua ideia, e a gente começa também a ter uma maturidade. A princípio, nós ocupamos, nós vamos fazer as nossas reivindicações por uma cidade mais inclusa, mais justa. E também, dentro da nossa necessidade, eu confesso para vocês que é um momento muito egoísta, onde nós, por necessidade, aplicamos um pouco do fascismo, que é aquele fascismo onde, primeiramente, meu filho, a minha casa, a minha família, né? E esse fascismo ele vai replicado no Brasil inteiro, porque ainda é um Brasil desigual, né? Só que, quando a gente abraça a causa da moradia, a causa de realmente lutar por um país mais justo, a gente vê que é o coletivo, é a coletividade que nos salva. Então, a gente passa de ter esse momento sectário e a gente vê que se atuar em rede, se atuar sem ser isolado, a gente vence e a gente tem muito mais. E esse não isolamento passa também que a gente passa a ter uma compreensão de Estado. E também dizer ao Estado que nós não queremos ser a parte do Estado, como eles enfatizam e como a sociedade nos rotula, que nós queremos o que é dos outros, que a gente está invadindo imóveis de A, de B, de C, né? Que é a fase midiática também, a mídia oficial, ela também não se informa, e ela se torna um agente desinformador, né? Quando nós ocupamos, a gente ocupa para dar função social. Eu não digo da propriedade, porque sou contra a propriedade. Sou contra a propriedade. Vocês podem até dizer, nossa, líder de movimento falando que é contra a propriedade. Desde que a humanidade se entende por humanidade, que ela luta por adquirir alguma coisa. E isso que ela adquire, ela transforma em momentos de guerra. É a guerra que a gente vive atualmente. A guerra pelo poder da propriedade, a guerra do adquirir, a guerra do capitalismo, é a guerra que é somente de uma casta, de 1% ou menos de 1% dessa casta, né? Então, a guerra do latifúndio é uma guerra que é promíscua.
É uma guerra muito promíscua, porque ela também faz com que o nosso desejo de ter a propriedade também ocasione a guerra entre nossas famílias. Então, nós, como líder de movimento, como MSTC, eu sou contra a propriedade. Então, essa palavra, função social da propriedade, não. Se fosse quem quer ter propriedade, primeiramente zela, cuida, tem o direito de gozar, né? E nós, quanto movimento, nós só queremos morar. Nós só queremos ter uma sessão de uso, onde a gente possa fazer a zeladoria e que a família tenha dignidade de morar bem. Porque não dá para se adquirir também o direito de morar em locais que não são urbanizados, locais afastados e sem nenhuma infraestrutura. Porque o ser humano ele não precisa morar dentro de um quadrado, dentro de uma caixa. O ser humano, a humanidade, ele tem que conviver no coletivo. Conviver no coletivo e também tem direito, porque a moradia é somente um dos eixos, né, para que o ser humano sobreviva. Então, a moradia, também a luta pela moradia, vem a luta pela cultura, vem a luta pela saúde, pela educação, pela mobilidade, né, pelo lazer e também pelo meio ambiente, por ter o direito de viver nos parques, né? Nós, o Movimento Moradia, a gente tem várias fases. Nós temos a fase onde a gente é sectário, radical, né, não quero saber de ninguém aqui. Nós temos a fase do amadurecimento, onde a gente vai percebendo que o efêmero sem o técnico não pode viver separados, né? E esse efêmero, desde quando a gente já entra como equipe, né? A gente já tem o Movimento Moradia como equipe preparada para zeladoria. Dentro dessa zeladoria, a gente precisa ter uma orientação técnica. Então, a gente passa do sectarismo para o coletivo, do efêmero mais o técnico, e desse efêmero mais o técnico, a gente também tem a compreensão que nós não podemos viver sem o poder público. Então, tem que se compactuar movimentos sociais, que é a participação popular, o técnico, né, mais o poder público. O nosso papel, quanto movimento social, é fazer com que as pessoas que estão dentro do movimento, elas se sintam amparadas por um Estado. E, nesse amparo, nós somos o intermediário que, entre o povo e o governo, a gente ressocializa, fazendo o quê? O cidadão, ele, de fato, tenha condições de entrar dentro da burocracia brasileira. Já que o governo, os governantes, a mídia oficial, eles não fazem nenhuma questão de informar. Quanto mais alienado, quanto mais desinformado é o cidadão, e eu não estou falando de classes, tá? Porque a gente tem uma mania de achar que quem fez faculdade é muito bem informado. A gente tem uma mania de achar que o embranquecimento, né, é de pessoas bem informadas. Eu garanto para vocês que o governo, os governantes, eles não têm nenhuma intenção de deixar vocês bem informados, de nos deixar, porque eu me compreendo dentro do núcleo, independente de qualquer classe social. Eu me compreendo como ser humano, como humanidade, né? Primeiro ponto, para os integrantes do movimento social. Nós não queremos nada de graça. Nós não queremos nenhuma propriedade, nenhum direito assistencialista. Para nós, o direito é compreendido como também o direito é igual a dever. Essa compreensão entre direito e deveres de um cidadão, isso nós temos. Primeiro dever de um cidadão é ter seus documentos em dias. Toda a documentação. Toda. Inclusive um documento que hoje é muito importante para todos os brasileiros e que a gente pergunta a muitos, você sabe o que é ter o NIS? Você sabe o que é que o NIS é para você, cidadão brasileiro? Muitos aqui não sabem. Hoje eu ouvi de um artista que está fazendo uma produção me ligando, como é que eu consigo o meu PIS? Para poder dar uma nota, né? Então,
essa compreensão de direito versus deveres, isso a gente tem. Dizer para vocês o seguinte, que o movimento social, ele é um intermediário e, acima de tudo, ele é um gestor popular que leva até o poder público tanto as necessidades, como também a compreensão que nós também temos que levar a proposta de solução. Não é somente problemática que nós temos que levar ao poder público. A necessidade já está estabelecida. A necessidade de morar, a necessidade de comer bem, a necessidade de estudar, a necessidade de ir ao teatro, a necessidade de ir ao parque, a necessidade de ter os lazer, isso a gente já tem. Nós já temos o problema social. Agora, já os movimentos sociais, eles são um intermediário entre o poder público e essa população que desconhece também qual é a parcela de dever e de direito que eles têm, né? Porque o cidadão, ele é tão condicionado a um status de miserável, né, segregado de direitos, que ele se acha culpado. Culpado, muitas vezes, por reivindicar, por lutar por aquilo que é lei, que está na Constituição. E a Constituição nossa, ela é bem clara, no artigo 5º e 6º, quando ela nos assegura que nós temos direito a morar, à moradia, que nós temos direito à saúde, à educação, que são os direitos básicos. E isso é tão assim profundo, tão primitivo, que até na Bíblia está escrito, né? Se a gente abre a Bíblia, em Isaías 54, a gente vê lá que Isaías fala que todo homem tem direito às suas casas. Vá à sua casa. Mas que casa é essa? Né? Que casa é essa? Aonde é que nós temos que morar? Nos locais aonde a gente ainda vai dar estrutura para um bairro? Essa é a nossa luta. Quando a gente ocupa a região central, quando a gente faz a denúncia que no Brasil, que na região, que na capital de São Paulo, existem imóveis ociosos, que existe uma política elitista, que nós não podemos mais ter essa aceitação do elitismo, que a habitação, ela é direito fundamental e ela não consiste em privilégio. Habitar não é privilégio. Habitar no centro de São Paulo, nos centros urbanizados do Brasil, ou em bairros constituídos, não é nenhum privilégio. É um direito. É o direito básico. Porque se nós temos a seguinte ideia, nós temos uma cidade já formada. Essa cidade formada é uma cidade já construída, que foi feita para receber pessoas. E, por especulação, essa cidade é esvaziada ao mesmo tempo. E as pessoas, elas são gentrificadas e levadas para locais aonde são insalubres, aonde não tem nenhum motivo, nem motivação pessoal, física ou geopolítica para a pessoa viver. Por exemplo, é muito mais fácil as pessoas nos condenarem, a sociedade e a mídia nos condenar por ocupar prédios vazios no centro de São Paulo, mas não condena a família que, por não ter onde morar, vai morar nas beiras dos mananciais, né? Acabando com o meio ambiente. Por que não se faz essa discussão entre a correlação entre o meio ambiente e o morar? Nós temos que começar a pensar isso. E também começar a pensar num princípio de cidade, num princípio de morar, que seja um princípio compacto, onde todos possam conviver bem. Nós temos o uso da polícia militar aqui em São Paulo, né, como uma gestão de poder. O juiz usa a polícia militar para dar uma reintegração de posse para famílias com criança, com idosos, né? E agora numa tática, que é uma tática mesmo, que é para a pessoa se sentir assim menosprezado, se sentir um lixo humano, que é usar o despejo aos domingos, sem ter ninguém para socorrer, sem ter um acordão aonde se entre, né, aonde a prefeitura possa estar, aonde os assistentes sociais, o conselho tutelar possa estar junto, acompanhando. O juiz que assina uma reintegração de posse, ele tem uma sentença, ele dá uma sentença de morte, porque não tem a pior coisa que a pessoa amanhecer, dormir num teto e amanhecer no meio da rua.
Então, essa briga, que nós não queremos mais chamar de briga, porque não consiste em briga, consiste na compreensão. É um Estado brasileiro que não tem escuta a seus cidadãos. E nós precisamos dessa escuta. O princípio de tudo, de toda formulação de política pública, ela passa por uma escuta. E não dá também para a gente sobrepor a política partidária à política pública. Os governantes têm que ter a compreensão que a organização partidária ela é muito importante. É muito importante na vida de qualquer cidadão, mas ela não pode, de 4 em 4 anos, acabar com uma cidade para formular, de 4 em 4 anos, novas reformulações. A gente já tem a velha fórmula, então é só aplicar. E essa velha fórmula é a que a gente aplica. Nós já temos uma cidade construída, nós não precisamos mais estar inovando, né? A gente tem vários programas habitacionais que é desconhecido da população brasileira. A gente tem vários programas que não é programas que são de inclusão, infelizmente. Por que esse programa não é um programa de inclusão? Ele não é um programa de inclusão porque ele tem cortes de salário, ele tem corte de critérios, ele tem uma lista, aonde já se viu que direito tem fila. E se usa desse argumento, o argumento da fila, quer dizer, se tem fila, então pode vir, nós vamos acabar com a origem do bairro, porque tem uma fila e essa fila sempre é preenchida por pessoas que não têm os requisitos necessários àquele local de vivência. Nós temos que manter a origem, porque a gente trata muito de ideia, né? A gente tem muitas ideias, a gente esquece o objetivo e o subjetivo. E, na permuta de tempo e espaço, as pessoas estão sendo gentrificadas, tratadas como resto, como se a existência em morar num local urbanizado fosse só privilégio de poucos. E eu passei 100 dias olhando a cidade do alto. Confesso a vocês que pelos bairros que eu passei, quando dava 6 horas, as luzes daqueles locais eram todos apagados e não existia pessoas. Bairros denominados de classe média alta e que não tem ninguém na rua. E a segurança? Que cidade feia, escura. Ver a cidade do alto é a pior coisa. Eu não quero tampouco subir nenhuma última laje de nenhum prédio nesse São Paulo. Tampouco eu não quero, porque é horrível ver a cidade do alto. A cidade do alto é horrível, é a cidade que nos incrustam, gente. É a cidade onde as pessoas passam um período e vão embora. Que foi isso que lá atrás, na década de 90, a gente combateu. Porque o centro de São Paulo era um centro despovoado. Era um centro que as pessoas, 6 horas da tarde, 5 horas, já estavam correndo ali no viaduto do Chá para descer para o terminal Dom Pedro para ir para suas casas. E o centro ficava totalmente abandonado. Inseguro, porque uma cidade sem pessoas, ela é insegura, né? Ela tem uma questão de segurança, né? E quando nós resolvemos que nós teríamos que habitar esses locais ociosos sem nenhuma função, a gente resolveu que morar não é nenhum privilégio. Morar é direito. E por morar ser direito, é direito nosso, sim, é constitucional, não é crime ocupar. Não é crime ocupar. E vamos deixar de ver os movimentos sociais e os programas sociais dos governantes, dos governos, como para uma classe. A gente tem que acabar com essa divisão de classe. E a gente tem que entender que é a nossa diversidade que vai nos unir. Nós temos que entender que, diante de um Brasil, diante de um mundo tão elitista, um mundo onde o neoliberalismo, o capital, é quem comanda, é a nossa aliança que vai nos fortalecer. Se nós não estivermos unidos, termos ideias, temos, mas a gente tem que ter um objetivo claro. E, além do objetivo claro, a gente também tem que entender o subjetivo. Porque a ideia, ela pode ser a ideia do ódio,
que nós estamos vivendo desde 2018. A ideia onde se assassinar uma mulher negra, uma vereadora, uma mulher bissexual, me interessa. Né? A ideia de se matar uma pessoa pela cor, a ideia de se matar jovens, a ideia de se aniquilar aquele que é contra as pessoas que já vêm com propósito, que são atores de outros locais que não é o nosso, com uma política de eliminação das nossas riquezas minerais no mundo inteiro, porque essa é a guerra que nós estamos vivendo, a guerra das riquezas minerais, a guerra de quem vai ter direito a ter água, a guerra de quem vai ter direito a ter energia, a guerra do petróleo. Essa não é a nossa guerra, não é brasileira, não é da América Latina. Mas essa guerra só está sendo desempenhada porque nós não nos unimos. E quando a gente tem a compreensão que nós somos uma única cadeia, que é a cadeia humana, e que ninguém pode nos dividir por classe, a gente vai ter o entendimento. Quando a gente tem amor, porque hoje nós temos uma pregação, que é a pregação da religião, e o único Deus que existe é o Deus do amor. Mas não é o amor entre indivíduos, isso é muito bom, mas não é esse amor que eu estou falando. Estou falando ao amor ter morar bem, estou falando ao amor comer bem, estou falando ao amor de ter políticas públicas, estou falando do amor da pessoa trabalhar, ter o direito ao trabalho, eu estou falando do amor, a pessoa ter direito a ir a um teatro, a andar, estou falando do amor da pessoa lutar pelos seus objetivos. Eu estou falando desse amor. O amor da aliança, o amor verdadeiro, que é amor pelas verdadeiras causas, né? O movimento social, ele tem um papel fundamental, que é organizar trabalhadores de menor renda ou trabalhadores em geral, para que juntos a gente conquiste os nossos direitos, né? E aí, quando a gente aceita, vou falar agora um pouco do MSTC. Quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Eu vou falar do MSTC. O MSTC, ele tem uma compreensão que, ao organizar essas pessoas, eles não são mais número. Eles são pessoas que chegaram até nós porque não tinha, por necessidade, né? Primeiro, ele chega pela uma necessidade, que é a necessidade do morar, é a necessidade de parar de pagar aluguel, é a necessidade de colocar sua família, seus filhos, em um local. Quem mais chega até nós são mulheres. E aí o que a gente faz é pegar essas pessoas e ressocializar. Ela chega em um limbo e a gente tira desse limbo, aonde a gente começa a empoderar essas pessoas. O empoderamento, ela não se dá em a pessoa constituir bens, né? Ela se dá no empoderamento dela primeiro reconhecer quem é ela e a capacidade que ela tem. E a capacidade que ela tem também de aglutinar outras pessoas. Porque hoje eu estou aqui porque um dia eu cheguei com a mesma necessidade. A necessidade de ter uma casa, a necessidade de trazer os meus filhos da Bahia. E com essa necessidade, eu passei a ter uma compreensão de pertencimento, porque o meu local de origem não é São Paulo, meu local de origem é a Bahia. E te digo hoje, com a compreensão que eu tenho, eu não sairia da Bahia. Porque o mesmo problema que tem na Bahia, aqui também tem. Aqui tem o mesmo problema. Mas só que nós temos a sedução de achar que uma capital como São Paulo, que é uma mega metrópole, ela iria ter todas as condições. O que falta para nós são governantes comprometidos. O que falta para nós é que a política partidária, ela deixe de sobrepor as políticas públicas e que quem assuma a governança tenha compromisso para com quem o elegeu, que são os cidadãos. Né? Desde um vereador, desde um deputado estadual, a um deputado federal, e, acima de tudo, a gente hoje tem uma ditadura, que é a ditadura da ignorância. Essa ditadura da ignorância, ela vem incrustando o seu poder, ela usa a polícia militar, que foi criada na ditadura, né, para dizer que estava protegendo o Estado, justamente para que os governantes, para que esses governantes, que não têm nenhuma concepção de compromisso com o próximo, exercesse o seu poder.
E hoje ela é utilizada para matar. Quando a gente tem um governante supremo, né, que não fui eu quem o elegi, votei nele, mas muitos brasileiros assim quiseram, a maioria, e ele não tem a compreensão que ele não governa para aquele nicho que o elegeu. Ele governa para o Brasil inteiro, né? E eu tenho, assim, a maior dó de ver um governante falar tanta bobagem, né? Eu tenho a maior dó de ver, mas isso eu quero dizer que eu tenho dó, mas não é porque ele fala bobagem que ele não sabe o que está falando. Isso tudo é um personagem. É um personagem criado por outros países que têm uma intenção de sempre deixar que a América Latina e o Brasil fosse colonizado. De colônia a gente nunca pôde passar, né? Porque nós somos a alimentação, né, com nossos recursos, a alimentação de muitos países que se dizem de primeiro mundo. E graças aos recursos minerais dos vários países que eles colonizaram, que eles autodominam, é que eles podem dizer que é de primeiro mundo. Que se desde quando o Brasil foi descoberto, tivessem deixado as nossas riquezas, nós seríamos de primeiro, acima do primeiro, acima de tudo, e estaríamos dando, emprestando para muita gente. Para concluir, eu quero dizer o seguinte: o movimento de moradia, os movimentos sociais não são inimigos da sociedade. Nós não queremos nada que não seja aquilo que nos é de direito. E o papel que a gente faz é um papel muito grande para a sociedade, porque a gente está tirando as pessoas que estavam na necessidade, revoltada, magoada, de cometer até um ato ilícito. Quando a gente traz as famílias para o movimento moradia, a gente, de fato, está fazendo com que eles resgatem a sua cidadania. E o cidadão pleno, ele tem que ter documento em dia, ele tem que ter a compreensão do como o Estado é, ele tem que ter a compreensão qual é o seu papel na sociedade. E é isso que o movimento moradia faz, tá? E os movimentos sociais. E resistência, porque essa é a palavra para nós brasileiros. A palavra é resistir e existir. Obrigada, Carmen, pela fala emocionante. Obrigada por estar aqui. Então, passo a palavra para a Carla terminar. Bom, boa noite. Fica difícil retomar a fala depois da fala tão bonita da Carmen. Queria agradecer ao SESC, ao Vídeo Brasil, a Solange, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco da minha trajetória. Minha trajetória aqui em parceria com o movimento, com a Carmen. Eu vou ser breve para a gente poder abrir para as perguntas e fazer um debate mais horizontal. Bom, minha apresentação, eu vou falar aqui um breve histórico de como começou tudo isso, de como que uma diretora de arte de um filme, professora de uma escola, com uma educação humanista, dada por meus pais, que estão aqui na plateia. Como é que foi chegar nesse... Como foi chegar nesse caldeirão que são os movimentos sociais, que é o movimento
de luta por moradia, que desde o primeiro encontro foi muito forte, muito transformador. Na verdade, eu estou aqui como representante sempre de um coletivo. Aprendi isso com o próprio movimento. Eu aprendi que trabalhar com os movimentos sociais é um trabalho que, hoje em dia, ele acontece no âmbito do coletivo, associado com essas novas mídias de comunicação, que ajudam muito a estrutura e a dinâmica desses trabalhos, que eu acredito que realmente é uma das coisas mais transformadoras da nossa sociedade. Quem me deu essa fala foi o David Harvey, numa oportunidade, inclusive, que o SESC ofereceu, trazendo ele para cá. Fizeram uma pergunta para ele sobre o que ele achava das PPPs, das parcerias públicos-privadas, que é como eu gostaria de terminar essa fala hoje. E o David Harvey, ele simplesmente destrói esse modelo, né, de composição e de desenho da cidade. E aí o jornalista pergunta, mas então não existe nenhuma outra forma da gente desenhar essa cidade? E ele fala que sim, existe, e que o maior jeito, o jeito mais transformador de desenhar essa cidade seriam através dos movimentos sociais. E foi com essa fala que eu iniciei todo um trabalho vinculado à direção de arte desse filme. Vou mostrar aqui umas imagens. Esse filme foi o início, foi a possibilidade de eu, de fato, colocar em prática uma parceria, uma aproximação com o movimento. A gente chegou lá, né, tão ingênuas, e a gente conseguiu, assim, através de um coletivo de alunos da própria escola da cidade, desenvolver uma prática coletiva com um objetivo em comum, que era fazer a direção de arte desse filme, o Aerotel Cambridge. E eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa parceria já iniciada nesse processo com os alunos da escola e com a produção do filme foi duas coisas que marcaram muito a gente. Primeiro, que quem foi os grandes embaixadores da relação nossa nesse primeiro momento, que ainda a gente estava engatinhando com a comunidade, com a ocupação, foram as crianças. As crianças que abriram as portas, muito porque os adultos também estavam trabalhando no momento em que a gente estava construindo a direção de arte do filme, e pela razão mesmo de serem mais acessíveis, mais disponíveis, mais abertas. E foi aos poucos que a gente foi conquistando essa comunidade, a ocupação do Aerotel Cambridge, e a gente foi fazendo um trabalho de arquitetura efêmera, que foi também uma conversa que a gente foi trocando com os próprios a própria comunidade, a própria ocupação. E a gente descobriu, com essa vivência, que eram os próprios
os próprios moradores que transformavam o prédio. E uma das coisas mais interessantes desse trabalho com os alunos foi uma discussão quando a gente apresentou o projeto para a Carmen, que a gente tinha que apresentar o que a gente ia fazer para a Carmen e para a comunidade. E um dos alunos fez uma pergunta para a Carmen, que depois eu gostaria que ela falasse, que eles perguntaram, mas por que fechar as janelas? Por que fechar as portas? Porque era hábito do movimento se fecharem para dentro. Eles ocupavam e se fechavam. E os alunos, aluno de arquitetura, né, questionando a questão da ventilação, a questão da insolação, ficava meio intrigado, e todas as propostas nossas eram para abrir as janelas, para tirar os tijolos. E aí a gente foi entendendo que era um embate de atuação mesmo do movimento se voltarem para dentro, de não mexer muito, não mostrar muito o movimento que ocorria dentro daquele edifício. E com o tempo, a gente foi discutindo isso, tentando entender, né, qual era a lógica dessa postura do movimento. Veio o filme. Eu sei que aí Carmen também pode dizer que foi uma certa briga. A ideia de publicizar ou comunicar a questão do movimento para fora. Isso foi uma coisa que depois eu também gostaria que a Carmen falasse, que o MSTC está sob um guarda-chuva, que é a Frente de Luta por Moradia, e que havia essas questões mesmo, se era necessário essa publicidade ou não do movimento, que eu também acredito que isso tem a ver com os seus 3 meses de coma, 4 meses de coma, que começou a ficar muito evidente a figura e a força dessa mulher como líder de movimento social. E a coisa foi crescendo. Cambridge virou uma realidade. O Cambridge hoje é um dos... Aí agora você me corrige, Carmen. É um dos primeiros edifícios da Minha Casa Minha Vida Entidades, que foi destinado à construção, à reforma, foi destinada para o próprio movimento. Nós não podemos deixar nossa memória, né? Nós temos o Dandara, que é na Avenida Ipiranga, nós temos na Conselheiro Crispiniano, que foram uma forma, foi Minha Casa Minha Vida Entidade, 2 dos primeiros, mas de uma forma diferente. O Cambridge é o primeiro prédio, o segundo, são 2, que nós temos na região central, que foi por um chamamento, né? Foi a Coab, a SEAB, né? Na gestão da SEAB, da Coab, do João Wichter, ele fez um chamamento, né? Aliás, não foi no João Wichter, já foi para trás, desculpa. Foi para trás, foi um chamamento, uma reivindicação dos movimentos e, junto com a própria prefeitura, como é que nós iríamos resolver os problemas dos prédios vazios, né, dos prédios que existem na região central, que era uma forma de comprar, desapropriar, e aí foi para o chamamento. O Cambridge e o Lorde são os primeiros prédios que estão no programa Minha Casa Minha Vida, da qual vem uma escritura para o movimento social, porque o Dandara e o Conselheiro Crispiniano é uma cessão de uso, não é com escritura.
desculpa, tá? Não, mas eu a acho gente tem importantíssimo. Enfim, a gente, então, o Cambridge foi essa experiência, e logo depois, em 2016, a gente, eu me dou, nós, e o movimento, o MSTC, ocupa o prédio 9 de julho, a ocupação 9 de julho. Esse prédio, ele é da década de 50, ele foi um exemplo do que seria uma política pública do governo do Getúlio Vargas, obrigada, era o INSS, era um modelo de sociedade, e ele tem uma particularidade que hoje a gente potencializou ao máximo com a participação do coletivo de artistas, que ele tem uma natureza peculiar, que é os 3 primeiros andares do prédio eram destinados à administração do INSS, e os 12 restantes eram destinados à habitação dos próprios funcionários do INSS. Então, ele por si só já é um exemplo arquitetônico que tem na sua gema esse uso misto que, com a ajuda de vários coletivos, de vários artistas, potencializou ao máximo essa tipologia do prédio. Eu vou mostrar aqui alguns. Aqui é um exemplo, e aí também, Carmen, por favor, me corrija. Aqui, esse prédio já nasceu aberto. Ele não teve suas janelas e portas muradas. Ele, inclusive, e foi até uma briga, que a gente, no dia da ocupação, a gente quis fazer uma faixa pedindo desculpas ao entorno, ao bairro, porque pelo entulho que nós, famílias, mulheres, crianças e trabalhadores, estavam limpando esse espaço. E, com essa faixa no muro da 9 de julho, a gente comunica aos vizinhos o que estava, de fato, acontecendo ali, e da importância de limpar aquele local, porque quando se limpa, quando se ocupa e torna-se minimamente habitável, você é uma grande contribuição para a saúde pública da cidade. Então, o entorno, os vizinhos começaram a ajudar, inclusive, no sentido de fortalecer aquele movimento. Então, o 9 de julho já nasceu com as portas abertas e, com o tempo, foi se aglutinando alguns eventos que fazem um trabalho incrível de provocar o deslocamento da classe média para com esse espaço. No começo, sempre foi uma questão difícil, porque, muitas vezes, a gente entra lá como se fosse um zoológico, né, Carmen? As pessoas da classe média entrando e falando: nossa, mas como é que vivem? Como é que isso? Como é que aquilo? E... Eu
Eu só queria corrigir uma coisa, não é só a classe média. As próprias pessoas que são trabalhadores de menor renda também, eles também entram na ocupação com esse pensar. Por que eu estou... Desculpa estar te corrigindo. Eu tenho um pensar, e que eu estou distribuindo isso para várias pessoas e para o movimento, que eu não quero tratar ninguém por classe, nem por cor, nem por religião. Todos são bem-vindos, e essa é a minha briga no poder público. Inclusive, no âmbito de adquirir moradia, né? As pessoas que ganham salário mais alto, ela não pode ser discriminada. Esse corte de classe, elitismo, o movimento MSTC não quer. Desculpa, mas o zoológico é visto por todo aquele que não conhece o movimento. Então, é independente de classe, cor, religião. Então, aqui tem o Cine Ocupa, que é feito por um grupo de artistas que mensalmente provocam as projeções de filmes nacionais. Eu vou falar rapidamente desses... Oi? Semanal, desculpa, semanal. Acho que eu voltei, né? Bom, os almoços mensais, esses são mensais, né? Todo último mês, todo último sábado, todo último domingo do final de cada mês tem um almoço que é pilotado por... Dia 17, agora, tem o próximo almoço. Geralmente, a gente convida mestres, cozinheiros maravilhosos. Agora tem o coletivo Empodera, tem a ocupação, tem a Horta, que também é um outro projeto, e tem a oficina de arte dada pela nossa queridíssima Cacá, Edith, Silvia Mecose, Solange, Paulo, enfim, são maravilhosas essas oficinas. É uma oficina com crianças, toda terça-feira. Das quartas temos bordado com as costureiras. E tudo isso, gente, artistas tentando criar uma vivência e provocar, através dessas vivências, uma simbologia, E aqui mais um personagem. Aqui a ocupação, a cozinha. Eu sei que eu estou com tempo. Desculpa, gente. Tem aqui a Galeria Ocupa, maravilhosa, no primeiro andar, que tem trabalhos de artistas incríveis. E aqui os artistas bordando. Está ótima essa foto, né? Aqui o Empodera Coletivo, que agora, dia 17, vai ser o almoço. E tudo isso também para dizer, e quero finalizar a minha história aqui com aquela história lá do David Harvey, falando que não acreditava muito nas PPPs, mas que aqui a gente está ainda criando esse conceito da PP-POP, parceria pública popular. Parceria pública-privada popular. Porque o privado também tem que chegar junto. Esse é um projeto doado pelo Vinícius Andrade, é um projeto de fachada que tenta angariar
um trabalho, e aqui também tem a nossa queridíssima advogada Luciana. Também. Tem a Márcia Telise, que acho que é o maior achado que os movimentos têm, né? É uma comendadora de 40 anos de carreira pública, né? Hoje ela diz a mim que tem uma comenda, né? Mas a gente, né? E que sempre foi uma aliada, sempre foi do poder público e sempre foi uma aliada dos movimentos e agora está assessorando, né? E dando as instruções também que a gente precisa. Enfim, só para dizer que, por exemplo, agora nós estamos nesse processo, nesse momento de concretizar essa PPPOP, parceria público-privada popular. E isso, gente, graças é o que dá força, o que dá empoderamento para essa parceria, é todo esse movimento, toda essa vivência entre nós todos, abraçados e ninados pelo movimento. Eu só queria terminar minha fala também falando que o que mais me marcou, tem uma fala que eu sempre falo, eu sou repetitiva, mas eu acho ela tão incrível, da Laura Caprioni, que ela fala o seguinte, que se o século XX, os movimentos sociais foram marcados pelos homens frente aos portões das fábricas, o século XXI será as mulheres frente ao movimento de moradia. Obrigada por essas 3 falas importantíssimas, emocionantes. É o momento da gente abrir para a conversa. Queria saber se alguém quer começar perguntando. Tem o microfone que está com a Thaís. Daniel. Alô, oi, som. Boa noite a todos, todas. Eu sou Daniel, sou amigo do MSTC também. Tenho me aproximado recentemente por conta dos festivais que aconteceram lá e agora, mais recentemente, por conta do Parque Augusta, que é a 300 metros da ocupação, né, 9 de julho. E não sei se todos conhecem, mas acredito que sim, é a história do terreno, de uma luta muito ferrenha entre especulação imobiliária, entre construtoras e movimento contra a construção de empreendimentos lá. E, no momento, eu vou ser bem direto nisso, porque eu acho que é a contribuição que eu gostaria de trazer, pelo calor do momento também. No momento, o Parque Augusta foi viabilizado pela mobilização popular. As construtoras saíram de lá, virou um parque municipal, e está no momento da eleição do conselho gestor do parque. Todos os parques têm essa eleição. São pessoas das comunidades, enfim, habitantes da cidade que podem se candidatar. E a gente está com uma espécie de chapa de candidaturas, criando uma rede de movimentos e causas interseccional, que a gente está chamando de Conselho dos Povos, para facilitar a comunicação. Faz parte o MSTC, o Ilu Obadimin, a terra indígena do Jaraguá, e o Ao Negro e o movimento Parque Augusta também, somando nessa articulação. É a oportunidade da gente eleger essa chapa, agora vai ser no dia 23, daqui a 11 dias, no sábado. E aí eu gostaria de deixar a contribuição da importância que eu acho
que é a gente ocupar esse espaço simbólico de poder, né, no Parque Augusta, que é uma região central do lado da Praça Roosevelt, do lado da ocupação, com um cruzamento de comunidades muito plural, né, eu acho que isso é em comum com a ocupação, e a gente tem a oportunidade lá de criação de um território existencial, mais ou menos como é a ocupação, preferencialmente como é a ocupação 9 de julho, né, que é um espaço interseccional, onde movimentos de várias causas podem se encontrar, e agora a gente tem a oportunidade de fazer isso num espaço público, né, num parque que pode pautar isso mesmo, através do Conselho. Então, os indígenas, né, os guaranis, chamam as aldeias de Tecoá, que traduzindo de uma maneira breve também, seria o local onde se pode exercer a cultura guarani. Eu acho que tem esse paralelo muito interessante entre a ideia de Tecoá e território existencial, que a ocupação de 9 de julho é, por exemplo, um território existencial onde outras formas de vida podem existir na cidade. E o Parque Augusta pode potencialmente ser também uma extensão desse território. E, enfim, para não tomar mais, eu acho que tem muito a ver com tudo que vive, tudo o caldo que a ocupação, né, propaga. Então, é a chance da gente expandir essa influência, esse território, essa luta por território, por demarcação de território, demarcação de terras, trazer os indígenas. Então, a gente pede para todo mundo ficar atento aí a essa comunicação da dia 23, sábado. E, enfim, se possível, comentário de vocês a respeito. Todos podem votar, acima de 16 anos, com documento. Não, vai ser na Rua Gravataí, a eleição, das 10 da manhã até as 4 da tarde, naquela rua entre a Praça Roosevelt e o Parque Augusta. O parque ainda está fechado, ele está há mais de 3 anos fechado, se autogerindo, né, as plantas se cuidando. E é isso. Obrigado. O Instagram é @parque_augusta, o Facebook é Parque Augusta, a gente é essa chapa Conselho dos Povos, tem a Cris Blue, do Iluobá de Mim, a Tati Rodrigues, do MSTC, a Sônia Guarani, lá do Jaraguá, né, liderança Aramirim, mais a Raquel Black, que trabalha com alimentação e população de rua, e Coixepa, permacultura, e mais alguns integrantes do movimento também, mas esses 4 que eu citei são os principais, são 4 vagas titular, 4 vagas suplentes, são 15 candidatos, então a gente tem bastante chance de ocupar com o máximo de gente essas cadeiras. Gente, só lembrando que é super importante essa participação nossa nessa votação aí do Conselho Parque Augusta. Vai se começar a pensar na estratégia, planejamento do parque. Então, é importante que a gente vote como pessoa física. Uma pessoa física pode votar em um candidato apenas. Pode ser morador de qualquer região de São Paulo. Não precisa morar só no entorno do parque. Pode ser morador de qualquer região. E quem for funcionário, ou tiver conhecimento, ou for amigo de alguma organização sem fins lucrativos, de alguma entidade sem fins lucrativos, por favor, também faça contato com a gente através da página do parque, porque o MSTC ele está concorrendo como instituição para fazer parte do Conselho do Parque. Então, só instituição, vota em instituição, e é importante que não tenha fins lucrativos, tá? Então, a gente realmente conta com a presença de vocês aí no almoço de domingo, na ocupação, e na eleição do dia 23, lá no parque. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a Carmen. E lembrando que hoje temos o lançamento do livro do Carlos Marighella, que é uma coletânea organizada pelo Vladimir Safatli, lá na 9 de julho, às 7h30. Mas a minha pergunta para a Carmen, esses 107, 8 dias foram de tremendo sofrimento para você,
líder do MSTC, e para toda a sua família, e para demais lideranças femininas do movimento de luta por moradia no centro da cidade, né? E a gente sabe que saiu, né, esses habeas corpus, mas com uma série de limitações. Inclusive, você, a Preta e todas as outras lideranças não estão podendo voltar para as ocupações, não estão podendo participar de uma série de atividades. A gente, quer dizer, quando tudo isso aconteceu, né, desde a prisão da Preta, do Sidney, da Edinalva e da Angélica, quer dizer, houve uma grande movimentação e união entre os movimentos de luta por moradia, né? Acho que foi muito importante, não só a FLM, mas os diversos movimentos no centro da cidade, também MST, MTST, mas a gente vê que todos esses movimentos continuam sofrendo constantes ataques, né? Então, eu queria saber de você de que maneira a gente pode estar se protegendo cada vez mais e estar criando uma rede no sentido de estarmos todos juntos. É mais ou menos essa a pergunta. Oi, Inês. Eu vou responder uma coisa para você. Vou começar assim com uma crítica, tá? Nesse meus 100 e poucos dias de coma, foi o momento também da autocrítica. A gente fala muito em furar bolha e a gente fura e retorna. Sabe, esse vai e vem, fura e retorna? Então, para a reflexão, esses 100 e poucos dias, essa união dos movimentos, ela não pode ser somente no momento da comoção, no momento da tristeza. E eu quero citar aqui que todos os movimentos, em geral, de moradia, os movimentos que lutam por moradia na região central, foi uma união, sim, mas a gente tem outros espaços de união também. Nós estamos agora com a pré-conferência de habitação, né, aonde está vindo, a gente vê que quem deveria ter propostas claras para nós de inclusão, vem com uma proposta higienista, né, uma proposta aonde separa, continua separando. E nós deveríamos estar mais unidos nisso também, não somente no momento da tristeza, mas também no momento de exercer a nossa cidadania, participando efetivamente, né, da descentralização do poder popular, porque são esses espaços. Agora, nós temos que nos manter horizontalmente. E eu quero dizer que, além dos movimentos sociais, a gente viu também uma rede de ativistas, de pessoas que tiveram assim uma participação, me surpreendeu. Foram 500 artistas de nome, não é porque é artista, foram vários outros setores, pessoas do próprio governo, né? E os parlamentares e de diferentes partidos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que a gente precisa ter essa aliança. Não precisa eu gostar do que você faz, da cor do seu cabelo, mas a nossa ideia, ela não tem que partir simplesmente da ideia da tristeza. A gente também tem que ter a ideia da aliança, né? Essa autocrítica eu faço a mim mesmo, né? Eu faço a mim como liderança, porque esse furar a bolha e retornar para a bolha não dá certo. Realmente eu estou aí, eu falo que um habeas corpus é uma armadilha, né? Eu estou presa, eu tenho horário para ir para casa, eu tenho horário para levantar, até para, se eu quiser tocar meu dia, eu tenho que levantar muito cedo, né? Eu estou me sentindo presa, porque o final de semana é quando eu poderia ir para outras localidades, estar divulgando, falando, chamando as pessoas, conscientizando, e eu não posso. Dizer que a aliança, gente, ela tem que ser uma aliança eterna. A aliança significa compromisso, né? E essa aliança tem que ser feita. E compreensão. Nós temos que ter compreensão um com os outros. E escuta, acima de tudo.
Só queria dizer uma coisa, já que estamos falando de autocrítica, que a gente fure e entra para dentro. Existe alguém aqui da instituição de alguma escola? Oi? Aluno, centro, de que escola você é? E quem mais? Tem mais alunos? Porque, só para reiterar, seria interessante, né? Eu sei dessa luta do Parque Augusta. Não tem nenhuma representatividade da academia, é isso? Olha, da arquitetura de qualquer academia, porque eu desconheço. Dentro da própria escola da cidade, eu tenho desconhecimento a respeito da... Eu sei que tem uma aluna, né? Até Um momentinho, Inês. Quando nós entramos quando houve o chamamento edital para o Conselho Gestor do Parque Augusta, nós, o Conselho dos Povos, a gente se uniu para que a gente pudesse, não é um local de poder, ao contrário, é um local de gestão popular, aonde nós possamos incluir, ter uma inclusão de todos e uma convivência. A rigor do que é a Praça Roosevelt, que há uma disputa onde uma certa camada quer ser dona da Praça Roosevelt, até a zoada da roda do skate incomoda, né? Então, tem horário, tem tudo isso. Nós pensamos em criar uma gestão. Então, abriu-se um edital, e nesse edital só 3 entidades se inscreveram. Mas essa composição foi escolhido as pessoas para estarem na chapa, mas a representação dela no conselho não é só dela, é uma representação de todos. Isso houve uma congruência, inclusive tem várias pessoas das academias, né, da faculdade, né, tem urbanista, tem muita gente. É que na hora de fazer a composição e escrever a chapa, diretamente dá-se um nome, tem uma representação, mas é um conselho que vai ser gerido por todos, por vários. Inclusive, essa é a nossa proposta. Não uma proposta higienista, que quem mora em Itaquera e Mogi das Cruzes é mal educado, porque tem uma carta aberta circulando, dizendo que grupos de alta... Como é que se fala? Uma palavra tão difícil, né? Que foi mais me xingar esses últimos tempos, né? Né? Ela está querendo, né, fazer gestão no parque. A nossa gestão é uma gestão que seja uma gestão de povos, uma gestão de todo mundo, de inclusão. Por isso que o MSTC está participando. Quando nós recebemos esse convite, até mesmo porque o Dani foi um dos percussores pela luta pelo Parque Augusta, né? E ele veio, junto com outras pessoas, fazer o convite ao MSTC. Logo de cara, eu aceitei, só disse que eu não iria ser a representante, que nós, o MSTC, temos várias outras lideranças e que eu estaria, né, participando, né, dessa gestão. Inclusive, com várias ideias, nós vamos fazer um parque tão alegre, um parque tão inclusivo, que vai servir de exemplo para outros locais. Inclusive, viu, doutora, já vamos pensar aí em criar o Parque 9 de Julho. Nós não podemos perder nossas árvores. A gente está com o tempo muito curto, na verdade, o tempo acabou de acabar. Tem mais uma pergunta, e daí depois, de repente, a gente pode continuar conversando lá fora? Tem uma pergunta. Então... Sou eu? Sim. Boa noite e obrigada pelas falas tão bonitas, toda a mesa. Vocês foram ótimas e, produção simbólica, eu queria fazer uma pergunta sobre política e sobre
aquilo me deu uma aquecida no coração. Eu queria perguntar para você se você acha que esse símbolo vai pegar no Rio. Queria saber de você, eu estou muito curiosa. O que você achou disso? E eu queria perguntar para minha dupla querida, Carmen e Carla, quando é arquitetura efêmera e quando é retrofit? Quando começa um e termina o outro? E quando termina um e começa o outro? Luciana, a arquitetura efêmera e o retrofit nem começa nem termina. Eu só preciso do ART do técnico. Sabe por quê? Pra eu não cair mais na esparrela do Hilton Paz. Eu nunca pisei meus pés lá, né? Ele cai e eu levo a culpa. Não, rapidinho, sobre Lula e Freixo. Bom, desde sexta-feira, né, desde sábado, o coração está aquecido em lugares que a gente já tinha esquecido que seria possível, né? Meu medo é que parece que o Freixo tem um teto, né, de uns 30% ali, que com essa polarização está muito difícil. Eu tenho muito medo quando, né, esse texto começa em 30 de setembro do ano passado, e eu me lembro que no dia 6 de agosto, numa festa, falaram, tem um Witzel subindo aí enlouquecidamente. E eu disse assim, que é isso? Você está bêbado? Acusei alguém de bêbado, mudei de assunto no dia seguinte. Aconteceu o que aconteceu. Então, não sei se a gente... Eu acho que a gente não entende o suficiente o que virou essa eleição lá no Rio. E eu estou com muito medo. Assim, eu estou com muito medo das correntes de WhatsApp, eu estou com medo, né, desses caminhos das igrejas com as milícias. Eu estou com muito medo. Aqui eu estou ótima, aqui eu só estou ouvindo coisa boa, por isso que eu não quero falar nada, porque dá uma impressão de que existe uma sociedade civil, né? E lá a gente está com a sensação de estar vivendo uma república miliciana evangélica, o que é muito complicado. Então, gente, fala alguma coisa alegre, pelo amor de Deus, para acabar esse negócio. Você pode responder, eu já lhe dei a resposta. Bem, vocês aí na plateia podem ter se esquecido, mas como eu estou saindo do coma, a minha memória está voltando, tá? Ela deixou uma incógnita para vocês sobre como que a gente se emparedava, né? Justamente, é o nosso receio quando a gente ocupava um prédio e a gente se fechava para dentro, é justamente essa visibilidade negativa que a sociedade faz de nós. Então, os muros permaneciam. Com os artistas, com a questão da arquitetura, essa questão da congruência do efêmero e o técnico, né? E eu volto da Espanha com o filme Era Hotel Cambridge. Eu comecei, enquanto elas estavam lá no hotel, eu saía, dizer, eu não vou me perder, não, pode ficar tranquila que eu tenho direção, eu vou e volto. E eu começava a olhar a Espanha, né, San Sebastián. E eu percebia que San Sebastián, ela tinha um respeito enorme pela memória. A Europa tem esse respeito. O metrô, o edifício enorme, não acabava com as moradias baixas. Tinha um respeito. Então, os bairros baixos continuavam baixos. E uma coisa que eu olhei muito foi vitrine. Aquelas casarões, né, com a faixa lá do ETA, do PA. O ETA, vocês sabem que é aquele... Hoje tem as famílias dos... pessoal do ETA que estão presos, né? Parece os nossos presídios aqui, aí manda os presos para bem longe, a família vai visitar, passam dias para chegar no local da visita, e muitos têm acidente e morrem, tá? E o PA é um movimento dos desalojados das vivendas, né? Que são as pessoas das hipotecas do Santander.
E aí eu via que, mesmo com todos esses problemas, as vitrines deles estavam lá. Quando eu voltei dizendo assim, eu nunca mais me emparedo. E aí eu fiz uma loucura para que os movimentos sociais, as siglas que nós estamos sob o guarda-chuva, abominou. Nós íamos ter o Abril Vermelho. Quem não sabe o que é o nosso Abril Vermelho, é uma grande festa, onde a gente faz a maior festa para o movimento social, que é fazer ocupações simultâneas e pipocar várias ocupações num dia só, né? E eu chamo vários artistas, o Jornalista Livre, várias mídias alternativas, e digo, olha, vou cometer a maior loucura, vou ser abominada e estou na mão de vocês. Nós vamos tal dia fazer isso, fazer isso, fazer isso. Quem vai? Se amanhã não chegar a polícia aqui para me prender, é porque vocês aderiram. Se não, aí deu no que deu. E nunca mais a gente vai fechar nossas portas. A sociedade que nos olha como zoológico tem que entender que a gente também tem a mesma percepção dele. Quando eu passo na porta de uma mansão, eu também fico imaginando por que é que ele vive tão cercado, com tanta cerca, e não vejo ninguém brincar naqueles jardins. E eu também imagino como é entrar naqueles quartos solitários, como é que as pessoas utilizam para limpar aquilo, se eles têm tanta gente para limpar. Eu também penso que do outro lado tem um zoológico. E para eu não ter mais esse pensar, eu quero que todos tenham conhecimento, porque a gente só cria expectativa quando a gente não tem conhecimento. E quem sabe mais, luta melhor. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês que vieram, agradecer essas 3 falas incríveis. Acho que a gente pode continuar conversando lá fora. E para parafrasear a Carmen, eu queria agradecer essa